Antes de você tomar o seu lugar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Fala como ela está bonita hoje. Fala que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. Deus abençoe, amém. Aleluia. Pode sentar, tomar o seu lugar. Glória a Deus. Você está feliz nessa manhã? Você está feliz na presença de Deus? Glória a Deus. Então hoje nós vamos construir mais um degrau de tudo aquilo que o Senhor já tem depositado no nosso coração durante esse mês. Então, nós aprendemos sobre o nosso posicionamento no reino, nós aprendemos sobre o relacionamento com Cristo, nós aprendemos que devemos viver a nossa vida a partir de uma perspectiva celestial, a visão do céu sobre nós. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o reino de Deus, amém? E eu queria começar com vocês. Deixa eu ver, está funcionando aqui, gente? Aí. Queria começar com essa pergunta com vocês. Como vocês se arrumam para ir numa festa? Pensa aí. Camiseta de time não, amigo. Quando você é convidado para uma festa de aniversário, você se arruma para uma festa, amém? E eu queria contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um aniversário para ir, e eu estava me arrumando para esse aniversário, e eu estava muito cansada nesse dia. Aí o meu irmão estava no meu quarto ali, a gente estava conversando, e o que aconteceu? Eu falei assim, ele entrou no meu quarto e ele falou assim, você não vai desse jeito, né? Aí eu, que jeito? Ele, com esse Crocs aí. Eu falei assim, vou, eu estou cansada, eu quero vestir algo confortável. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, troca isso aí. Eu falei assim, mas o que é? Para andar com você eu preciso ficar arrumada? Ele, não, é que a mendiga mais bonita do mundo, se ela não se arrumar, ela continua sendo uma mendiga. Aí eu, você me ama mesmo? Você é meu irmão? Eu falei, cara, eu te amo muito. Aí ele, não, pô, eu não estou falando isso para te ofender. Eu estou falando que quando a gente recebe uma oportunidade para ir em algum lugar, a gente precisa se arrumar, a gente precisa estar bem vestido. E isso ficou na minha cabeça. Ficou dando volta na minha cabeça, ficou dando volta na minha cabeça. Aí eu falei assim, Jesus, por que isso está me incomodando tanto? Resumo, só para fechar essa história, eu coloquei outro tênis. Eu não fui de Crocs. Mas isso ficou rodando na minha mente. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que isso está me incomodando tanto? Afinal, se uma mendiga não tiver a oportunidade de se arrumar, ela nunca vai deixar de ser uma mendiga. E aí o Espírito Santo falou assim, mas você teve, né, a oportunidade. Aí eu falei, oi? Ele falou, sim, você teve a oportunidade. Você não me conhecia, você não sabia que eu cuidava de você, que eu estava disposto a trocar as suas vestes, mas você recebeu essa oportunidade. E aí eu fiquei, caramba! Então existe a oportunidade de nós nos arrumarmos para estar em algum lugar, amém? E eu fiquei pensando sobre isso. Isso ficou me consumindo ao longo dos dias. E o Senhor, ele começou a me ministrar ao meu coração o seguinte. Quando nós nos arrumamos para ir num casamento, nós tomamos banho. Amém? Ai, que bom. Nós escolhemos a melhor roupa. As mulheres, fazem a maquiagem, faz cabelo, se arruma. Os homens vão cortar o cabelo, vão fazer a barba, vão ficar bonitinhos. Escolhem o melhor perfume, porque você não quer chegar lá cheirando algumas coisas estranhas, amém? Escolhem os sapatos, que nem sempre são confortáveis nem para os homens, nem para as mulheres, não sei vocês, mas eu não consigo usar salto de jeito nenhum. Minha mãe, inclusive, fala que eu pareço uma pata andando, porque eu não tenho destreza nenhuma com salto.
E quando você se veste para esse lugar, você vai para a festa, participa da cerimônia, você chora, tal. E aí você fica muito tempo produzido e isso começa a te gerar um desconforto. A primeira coisa que você quer é ir para a festa comer, e a segunda é ir para casa tirar tudo aquilo lá, não é? Não sei vocês, mas eu fico assim, gente, eu terminei de comer na festa e fico assim, nossa, eu não vejo a hora de ir embora, tirar esse salto, tirar esse vestido, tirar... Gente, o casamento foi lindo, glória a Deus, foi tudo muito bom e muito maravilhoso, mas a principal coisa que eu quero é chegar em casa e descansar. E aí eu falei assim, Espírito Santo, por que você está me falando tudo isso? Ele, é porque tem um lugar que você não pode tirar as roupas e descansar. E aí eu fiquei pensando muito, muito sobre isso. E o Senhor me trouxe à memória uma parábola que Jesus contou. Não sei se você já tem alguma percepção sobre o que a gente vai falar, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Mateus 22, nós vamos ler de 1 a 14. E essa palavra, ela saltou assim na minha memória. Essa palavra ela vai falar de um banquete de casamento. E eu gostaria que nós lêssemos agora, amém? Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Se você achou, fala glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e o restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Nós ouvimos muito essa última frase, muitas vezes sem saber o contexto dela. Mas esse rei, ele preparou um banquete. Esse rei, ele convidou algumas pessoas, e essas pessoas estavam ocupadas demais para estar nesse banquete com o rei. Alguns até mataram os servos que ele enviou, e isso chateou muito o coração desse rei. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Primeiro, eles receberam um convite, e o convite foi de um rei. Essa parábola, ela simboliza o convite do Senhor para estarmos à mesa com Ele, amém? Para nós participarmos do reino de Deus e estarmos em comunhão com o Filho, porque o banquete, na verdade, era para o seu Filho. Então, os convidados estariam em comunhão com o rei, o seu Filho, nesse casamento. E na cultura judaica, ser convidado para um casamento real era a honra máxima. Isso me levou a pensar, que honra máxima a nossa de sermos convidados a nos reconciliar com Deus. Que honra máxima é essa de termos acesso à sala do trono de Deus. E recusar esse convite naquela época já era algo muito grave. E nós sabemos, é muito falado sobre a consequência nos últimos dias de rejeitar esse convite hoje, né? Então, nós recebemos o convite do rei. Você recebeu um convite do rei. E muitos de nós aceitamos entrar nesse reino,
Aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador e estamos aqui. Só que a segunda parte é que somos convidados a ter uma comunhão com o Rei e o seu Filho. Recebemos essa honra máxima. E a segunda coisa que eu vejo nessa passagem é o banquete que o Rei preparou. Na parábola, o Rei ele faz o convite para estar nesse lugar 2 vezes. Para um grupo seleto de pessoas. E depois que houve essa recusa, e depois dele ser rejeitado 2 vezes, os seus servos ainda foram mais uma vez e alguns acabaram morrendo. E depois disso, eles convidaram todo mundo. E o que me chama a atenção é que não foram as melhores pessoas que foram convidadas para esse banquete. Foram as pessoas boas e as pessoas más, foi todo mundo. E isso também me lembra que o Senhor ele não faz uma acepção de convites. Afinal, quando eu recebi o convite, eu era uma mendiga espiritual, amém? Então, o que difere uma pessoa da outra? O que faz com que essas pessoas estejam nesse banquete? Porque o convite ele foi para todos. O convite foi para todas as pessoas. E outra coisa que me chama a atenção é que os bois e os novilhos, na cultura, quer dizer que o rei tinha feito um trabalho excelente. O rei já tinha preparado tudo. E aí, esse é um exemplo de serviço e sacrifício de excelência que, na minha concepção, aponta para Cristo, deixando tudo preparado para o banquete. Ele veio, ele se entregou, foi sacrifício de sangue. E ele deixou tudo preparado para que nós tenhamos esse acesso ao Pai, para que nós tenhamos acesso a esse banquete. Ele restaurou a nossa comunhão com Cristo. E a última coisa que me chama a atenção são as vestes nupciais. Naquela época, o rei, ele provia tudo. Ele fez o convite, ele enviou os servos para mostrar o caminho até o banquete. E naquela época, o rei também enviava as vestes nupciais. Como a pessoa deveria estar vestida. E hoje a gente vê isso nos casamentos para os madrinhos. Gente, bugou aqui. Para os padrinhos e para as madrinhas, certo? Que eles recebem o dress code do casamento. Então, o convite era feito com muita antecedência. Ele enviava os servos para guiar as pessoas até o banquete e providenciava as vestes. O que aponta, primeiramente, para o convite que a gente recebeu e nos coloca junto dos servos deles para aprender. Então, o Senhor ele começou a descortinar, em algumas questões, essa parábola, mas o meu foco ficou sobre as vestes e algumas coisas que nós precisamos fazer. Amém? Então, o convite veio dele, ele preparou o banquete, ele me deu novas vestes. E agora? O que eu faço? Se ele já fez tudo, qual que é a minha resposta para aquilo que ele fez? Qual que é a minha decisão diante disso, diante de tudo que ele proporcionou? O Senhor ele começou a ministrar ao meu coração que é decidir viver de uma forma santa, decidir vestir-se do reino. E nós vamos ler Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, de 1 a 17 não, perdão, gente, é de 1 a 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência,
e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, assim como na parábola, existe uma veste, existe algo que o Senhor nos deu, uma roupa que o Senhor nos deu para vestir e para nos revestir, ou seja, nós estávamos com uma roupa de pecado, uma roupa de ira, uma roupa de pensamentos sujos, e o Senhor nos dá novas vestes. A palavra diz que o Senhor troca as nossas vestes, e nós precisamos nos revestir disso, ou seja, trocar uma veste por outra, e devemos preservar essa nova veste até o dia do encontro com o rei no seu banquete. Assim como diz na parábola, ele fez tudo. Ele enviou o convite, ele enviou seus servos com muito zelo, porque pensa no servo, ele tem que ir até a pessoa que ele vai fazer o convite, levar a roupa, mostrar esse caminho para essa pessoa. Então, quando nós nos deparamos com isso, qual que é a escolha da pessoa que recebe o convite? Ou ela se veste com a roupa que chegou até ela, ou não. Ou ela aceita o convite e está no banquete ou não. Só que as nossas vestes no reino de Deus, elas são conhecidas através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nós somos convidados não a ter só a oportunidade de estar nesse banquete, mas a vestir essas novas vestes. Nós somos convidados a nos esforçar a mantê-la até o momento do banquete. E isso não é confortável. Isso não é um Crocs que você quer usar quando você está cansado. Essa roupa de casamento não é à toa, assim, você não pode cansar dela. Mas a gente cansa muitas vezes. Muitas vezes nós cansamos de fazer aquilo que é certo. Cansamos de fazer aquilo que é bom, perfeito, agradável, justo. Porque nós, muitas vezes, não vemos a outra pessoa, o outro convidado a estar no banquete, mantendo e fazendo aquilo que você está se dispondo a fazer. Nós devemos nos revestir todos os dias com essas vestes novas. E eu orando ao Senhor, eu falei assim, como que eu transformo as vestes em palavras? Como que eu explico do que nós precisamos nos revestir? Como que a gente ensina as pessoas, Deus, a se vestir dessas vestes? Porque os servos, eles eram responsáveis por levar essa roupa até os convidados. E quantas vezes os nossos pastores, líderes, amigos, porque não é sobre um cargo, muitas vezes é um amigo seu que vai falar assim, se liga, vamos limpar essa sua mente. Cara, você está fazendo isso errado, não é assim. Quantas vezes o Senhor colocou os servos dele no nosso caminho para trocar as nossas vestes? Quantas vezes nós recebemos a oportunidade de estarmos vestidos da roupa certa diante de Deus? E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração alguns princípios que se tornam vestes do reino. Então, nós devemos nos revestir todos os dias com os princípios do reino. E é assim que as nossas vestes vão sendo preservadas até o banquete. É todo dia. É todo dia. E isso não pode cansar o nosso coração. Nós somos muito limitados. Mas quando o cansaço ele bate a porta, não tire a veste. Corra para um amigo, para que ele ajuste a peça em você. Corre até um amigo, fala, olha, eu não estou conseguindo ser amável, eu não estou conseguindo servir as pessoas, eu não estou conseguindo ensinar, eu não estou conseguindo me posicionar, Não tire as vestes. Não tire as vestes, permaneça com as vestes e procure muita ajuda, porque em alguns momentos nós somos que nem bebês no reino, e nós não conseguimos nos vestir sozinhos. Nós não conseguimos
ter a visão completa da roupa que nós precisamos estar. E não é por falta de opção, falta de recursos, não é por falta de acesso. É porque, às vezes, nossa visão simplesmente está bagunçada com muitas coisas. E aí, às vezes, a opção mais fácil para nós é: eu preciso agir assim hoje, eu estou tão cansada. Eu já passei a semana inteira ouvindo muitas pessoas, muitos problemas. Deus, hoje eu estou cansada, eu preciso ouvir mais uma pessoa. Escolha não tirar as suas vestes e permita que Deus vá trabalhando no seu coração. E eu queria falar com vocês sobre os princípios. Quais os princípios que eu devo me vestir e praticar? Porque a nossa imagem, a forma como nós nos vestimos, ela diz muito sobre nós. Eu não sei vocês, mas a forma como nós nos vestimos não é sobre, muitas vezes, estar confortável. E eu estou batendo nessa tecla porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conforto. E minha mãe sempre me ensinou que há alguns desconfortos que nós precisamos suportar por conta da nossa imagem, e não porque nós estamos agradando as pessoas, não porque eu queria vir bonitinha hoje, sabe? Porque o Evangelho ele é real e verdadeiro e é sacrificial. Então, eu queria falar do primeiro princípio com vocês, o princípio amar. E para cada princípio, o Senhor ministrou um padrão e um parâmetro. Então, do princípio amar, da veste amar, o padrão é o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia nos fala que não há maior amor do que aquele que entregou a sua vida pelos seus amigos. Porque nós somos feitos amigos de Deus, nós nos reconciliamos. Hoje, nos casamentos, você convida os seus amigos, as pessoas mais próximas a você. O casamento ele é um momento de intimidade, um momento de celebração. E o Senhor, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele convidou a todos. Bons, maus, em suas próprias obras, mas todos para serem revestidos desse princípio amor. E Ele fez isso com sacrifício. Ele entregou a sua vida na cruz. E o parâmetro disso é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar as pessoas como Cristo ama. Em Mateus 22, 37 a 40, se você quiser anotar, Jesus ele conversa com o jovem rico. Ele é questionado sobre quais são os 2 maiores mandamentos. E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sobre essas coisas não há lei. E em João 13, 34 e 35, na mesa com os discípulos, Jesus ele fala assim: um novo mandamento dou, amem como eu os amei. E isso me consome um pouco, porque é difícil amar as pessoas, às vezes, como Jesus amou. Jesus ele amou Judas de uma forma completa, inteira, verdadeira, e ainda assim ele foi traído. Jesus amou os seus discípulos e revelou a verdade, e ainda parte deles achou duro demais o discurso e abandonaram ele. Jesus ele não foi recebido em alguns lugares, ou foi afrontado em todo o tempo de caminhada dele, e a Bíblia diz que ele amou em tudo. Então, o princípio do amor, ele não é um sentimento. Porque se nós formos nos mover por sentimento, a gente não ama ninguém. Porque, às vezes, até o nosso amigo mais querido machuca a gente. Faz alguma coisa que a gente não gosta. Ou te deixa em uma situação complicada. Mas você escolhe amar. O perdão é sobre... O amor é sobre
não colocar um fardo pesado demais no erro das pessoas. Entenda que os pecados, erros e fardos, eles já têm um peso e uma consequência muito pesada. É a eternidade sem Cristo. E fora isso, tem muitos sentimentos e sensações das pessoas que pecam, que erram, que chegam aqui destruídos. Então, a minha escolha, porque amar é uma escolha, não depende de você, é uma completa obediência, vai te matar, vai matar o seu eu, assim como Cristo morreu numa cruz, nós precisamos morrer todos os dias e amar as pessoas. Então, o princípio amar, ele nos leva para um lugar de dependência de Deus. E como que eu faço isso? Como que eu amo a Deus? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu vou te dar o meu exemplo, porque eu não posso falar por você, mas eu vou te dar o meu exemplo. Como que eu amo a Deus de todo o meu coração? É não permitindo que haja coisas que estejam competindo com a atenção do Senhor. Então, às vezes, é um amigo, às vezes é uma série, é uma música, é a faculdade, é sua vida profissional, é o seu trabalho. Como que eu amo a Deus de toda a minha alma? É guardando o meu coração, guardando a minha vida para que os pecados, eles não sejam maiores do que eles realmente são, as tentações, desculpa. Porque a carne é fraca, mas o Espírito ele está pronto para te salvar. Não há tentação que não seja humana, então você consegue suportar, você é humano. Como que eu guardo o meu coração? Todos os dias, indo na fonte, na palavra de Deus. Como que eu amo a Deus com todas as minhas forças? Tudo que eu tenho. Todo o meu tempo. Ontem a gente teve a conferência e passamos das 7 da manhã às 11 da noite aqui, a equipe de liderança, a equipe de serviço. E, cara, essa é a minha força. Eu estou vivendo esse tempo para isso. Eu vou entregar minha força para isso. Eu vou entregar os meus dias para isso. Eu vou dar o meu melhor no trabalho, eu vou dar o meu melhor na minha faculdade, eu vou entregar as minhas forças. Eu vou adorar, sabe? Eu vou levantar a mão, eu vou pular. Por quê? Porque tudo isso é força. É vida que flui. Eu fiquei pensando, será que a gente tem noção do quanto o cérebro trabalha para a gente levantar a mão, para a gente andar, para a gente correr, para a gente fazer um exercício físico, cuidar do corpo? Será que a gente tem noção de quanta energia e força é gasta nisso? Eu, infelizmente, não procurei esse dado, mas pense sobre isso. Você está dedicando com todas as suas forças, a sua vida, o seu amor a Jesus? E de todo o seu entendimento, procure conhecer o Senhor, não só através de amigos de Deus, mas pela intimidade que o Senhor deseja ter com você. Leia a Bíblia, leia como um louco, sabe? Porque quando a gente quer, quando a gente está assim, apaixonado, a gente vai atrás. A gente vai atrás e a gente se dedica. Eu sei porque quando eu gosto muito de um livro, eu quero passar a noite inteira lendo. Quando eu recebo uma revelação de algo assim, uma dúvida, eu fico, o que isso quer dizer? E eu fico com isso na cabeça, Então, quando nós recebemos o entendimento, se agarra a Ele, busque mais, busque Jesus. E eu queria falar do segundo princípio. Princípio servir. O princípio servir, o padrão dele, é Jesus lavando os pés dos discípulos. E o parâmetro disso é servir com excelência, renunciando status e disposição de coração para fazer isso. Por quê? Porque você vai cansar, fisicamente falando. Jesus, ele
estava ali na mesa com os discípulos, e ele estava próximo ao momento da cruz, e aí ele, como mestre, como a pessoa que liderou o tempo inteiro, discipulou, mentoriou, corrigiu, ele pega a bacia, põe a toalha, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E na cultura, isso era feito somente pelos servos da casa. As pessoas chegavam e seus pés eram lavados. Isso era uma das menores posições dentro da casa. E Jesus toma essa posição para si. Eu vim para servi-los, mas eu tomei a menor posição para fazer. Ele não fez um bom discurso. Ele não falou que, olha, agora vocês estão limpos. Ele agiu. Ele fez. E a palavra diz que ele fez isso para que os discípulos tivessem comunhão com ele. Então, o serviço, ele traz comunhão. Ontem foi... Estou usando muito, gente, ontem, porque ontem eu passei o dia inteiro aqui, mas... Ontem foi muito gostoso. Ontem eu tive comunhão com muitas pessoas. Ontem eu estava servindo, aí eu ia para lá, ia para cá, conversava, dava risada, com pessoas que eu não tinha, às vezes, tanta intimidade. Então, você, no servir, você gera essa comunhão. Você encontra o seu espaço no reino. Você encontra o seu lugar. Às vezes, você está perdido, porque provavelmente você não está fazendo nada. Porque provavelmente você não está se envolvendo. Você não está dedicando as suas forças para isso. Então, provavelmente, você não vai se sentir parte nunca. Porque não adianta só você estar num lugar. Você precisa estar junto, e estar junto é muito mais do que você passar por essa porta, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e garantir a sua ida para o céu. É muito mais. É você olhar para o lado e ver alguém que precisa de um abraço. É você olhar para o lado e ver alguém com muitas perguntas e gastar tempo para responder. É você encontrar alguém cheio de dúvidas e ser algum tipo de resposta. Não há resposta, porque a resposta é Cristo. Ensine o caminho, sirva junto com as pessoas. Porque não adianta a gente ficar desejando e não fazer nada. Assim como o homem, ele é digno do salário do seu trabalho, você é digno de servir e participar dessa comunhão, é para você. Se vista desse princípio de serviço e esteja disposto, desde arrumar as cadeiras, colocar água, receber as pessoas, fazer a comida da cozinha do amor. Esteja disposto, disponível. Ah, mas vai me custar tempo. Vai. Ah, mas eu estou cansado. Ok. Mas você já experimentou a graça que é você mesmo cansado, o Senhor começar a renovar as suas forças? Enquanto você faz, a partir do lugar de serviço, de fazer, se envolva. Coloca a mão na massa, põe a mão no arado, mas lembre que quem colocar a mão no arado não pode olhar para trás. Não deseje voltar para o lugar de onde você saiu. Não tem nada lá para você. Não tem para mim. Não deseje voltar para o lugar de entendimento, de sabedoria que você tinha antes. Tem uma trend acontecendo no Instagram, nas redes sociais, enfim. E ela fala assim, e eu queria que você pensasse sobre isso agora. Você trocaria de lugar com você mesmo 1 ano atrás? Provavelmente a resposta da maioria foi não. E sabe por que isso? Porque você progrediu. Então você não quer voltar para o lugar de onde você saiu. Então por que espiritualmente muitas vezes nós desejamos as coisas antigas que já passaram e não buscamos as novas?
não é sobre uma posição. É sobre todos os dias você conhecer e prosseguir em conhecer, se desenvolver em comunhão e servir a igreja, servir as pessoas. Porque isso não precisa estar fechado aqui dentro, amém? Você pode fazer uma marmita na sua casa e entregar para um morador de rua no caminho do seu serviço. A Amandinha comentou que agora a bolsa dela está sempre com uma comidinha, porque ela entendeu que o serviço dela não se limita a ela vir aqui na cozinha do amor alguma vez. Ela entendeu que o serviço dela é 100% do tempo. E assim devemos ser nós também. Entender que o lava-pés é a comunhão com Jesus e o maior no reino é aquele que serve, como está em Marcos 23:11. E o terceiro princípio é sobre capacitar. O princípio capacitar, ele tem como padrão Jesus escolhendo os 12 discípulos e decidindo caminhar com eles. E imagina, homens totalmente diferentes, com culturas, pensamentos, vontades diferentes de produzir o reino, e Jesus tendo que alinhar todo mundo. Então, o parâmetro é caminhar com as pessoas, discipular elas, capacitá-las com o objetivo de edificar a igreja. Muitas vezes, quando eu falo aqui que Jesus ele escolheu os 12 discípulos, aí você quer começar a escolher quem que vai caminhar com você, né? E eu já cometi esse erro há muito tempo atrás. Eu queria escolher quem ia ser o melhor, sabe? Eu achava que eu ia ser a melhor. Eu queria escolher quem que ia andar junto comigo. Até que o Senhor quebrou minha cara, graças a Deus. Ele fez entender que eu estava errada sobre muitas coisas, mas o principal, sobre muitas pessoas. Aquilo que uma vez os meus olhos viram estava errado. E graças a Deus que estava errado, porque senão eu estaria em outro lugar muito distante daqui. Jesus, ele orou para escolher os 12 discípulos, e eu acredito que Jesus, ele entregou na mão de cada líder, pastor, as nossas vidas. Então, Jesus nos escolheu para caminhar com as pessoas que nós andamos hoje. Não é por acaso que aquela pessoa difícil está no seu pé. Jesus escolheu ela para te afiar. Porque andar com aquelas pessoas que fazem tudo top, que vamos para cima e tal, é muito bom. A gente vai para cima mesmo, vamos embora. Mas, às vezes, tem uma pessoa que fala assim, não, vamos com calma, o que está acontecendo? O porquê? E aí você começa, como assim por quê? Jesus mandou. Aí a pessoa fala, tá, mas por quê? Isso faz com que você seja esticado na sua fé. Eu lembro até hoje de uma pergunta que a Bia mandou no grupo de PG, porque alguém no serviço dela perguntou para ela e ela passou a bomba para nós. Fez todo mundo responder do grupo. Mas isso esticou a nossa fé, a dela e a fé da pessoa que perguntou. E a pessoa perguntou assim, como que você desenvolve fé? Gente, como? Na hora veio um branco assim, eu falei, ué, como que eu desenvolvo fé? Lendo a palavra, passando por algumas provações, crescendo em maturidade, andando com pessoas que enxergam além. Como é que eu desenvolvo fé? E isso estica, caminhar com as pessoas estica a gente. E nós somos chamados a capacitar essas pessoas. Não é só você manter um grupo seleto de pessoas debaixo da sua asa. Jesus, ele sabia, ele tinha um foco. O ministério dele foi de 3 anos, ele precisava preparar 12 pessoas para mudar o mundo.
pastora Renata que fala muito isso, vamos mudar o mundo. E nós vamos mesmo, cada um de nós. Mas Jesus, ele tinha um objetivo, ele sabia o que ele precisava fazer e ele capacitou as pessoas para edificar a igreja dele. Porque ele seria a pedra, amém? Mas um edifício ele é feito de muitos tijolinhos. Tem obra aí e eu estou sentindo a obra. Todo dia, uma martelada. Todo dia, uma britadeira. Todo dia. Mas isso é a construção do reino, gente. O reino está sendo construído e ele precisa de pessoas dispostas a se disponibilizar para capacitar outras pessoas. O templo novo vai ser maior, vai ser glorioso para a honra e glória do Senhor. Mas se for essa mesma quantidade de pessoas, ele vai ser vazio. Quantas pessoas você está capacitando para entrar por essa porta, quando o templo novo inaugurar? Quantas pessoas você está investindo, oração, Bíblia, tempo? Porque também é algo que vai custar de você. Às vezes você só quer ficar confortável, porque você trabalhou o dia inteiro, e você não quer falar com ninguém. Essa veio do fundo da alma. É isso aí. Tem vezes que nós estamos assim. Quantas e quantas vezes eu não abri mão de descanso? Meus pais sabem, tem semana que é todo dia alguém lá, até 11 horas da noite, eles ficam bravos, ponta de horário e tal. Mas eu estou focando aqui em capacitar as pessoas. Você não pode deixar, se você tem o entendimento, conhecimento de Cristo, deixar as pessoas onde elas estão. Porque você não está criando um curralzinho com ovelhas. Tem um pasto inteiro para as ovelhas serem enviadas para pastores, mestres, líderes, profetas. Serem enviados. Então, Jesus orou para que 12 pessoas totalmente diferentes estivessem juntas. Nos colocou pessoas totalmente diferentes nesse lugar. E em Mateus 16, 17 e 19, ele declara para Pedro que sobre essa pedra ele edificaria a igreja, a pedra é Jesus, e ele daria para nós as chaves dos céus. Então nós somos capacitados pelos céus para edificar a igreja, edificarmos uns aos outros. E ele distribuiu os 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, para chegarmos à maturidade e à plenitude de Deus. Então, não ache que você consegue acessar a maturidade de Deus sozinho. Isso é muito perigoso. Porque os discípulos, eles estavam desse jeito. Um era coletor de impostos, o outro era zelote. Zelote era uma equipe que queria despencar o Império Romano, meter a faca em todo mundo. Tinha Pedro, que ele era esquentadinho, mas... Sabe? Cada um tinha a sua forma de entender o reino, de entender como Jesus viria, mas só juntos e caminhando com Jesus e uns com os outros, eles entenderam o que o reino realmente significava. Então, vamos andar juntos. Vamos crescer em maturidade. Vamos crescer em plenitude de Cristo. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero que isso aconteça. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não quero estar com a veste errada no dia do banquete. Eu quero manter as minhas vestes puras e limpas. Eu quero escolher amar, servir e capacitar, fazer tudo aquilo que Jesus me pediu para fazer. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade que é Jesus. Então, qual é o princípio que você precisa se revestir hoje? Qual que é a roupa que você precisa de alguém para dar uma ajustadinha em você? Você pode usar isso para fazer uma avaliação constante sobre como estão as suas vestes. Se você está escolhendo se vestir do reino todos os dias, contando os dias e se preparando para o banquete, afinal, o convite para o banquete de Deus não transforma as suas vestes na hora, de forma mental em atitudes. Muitas vezes nós esperamos que, ao aceitar Jesus, já venha o download completo, né? Oh, agora eu sou uma nova pessoa. E aí você vai para a sua semana e você começa a lutar com coisas que ainda estão pegando, e você, não, eu me revesti de Cristo. Eu me revesti do meu novo homem. Então, o banquete, o convite para esse banquete não transforma as nossas vestes. Somos nós. É uma escolha nossa. Nos vestir dos princípios do reino e persistir e permanecer até o dia do banquete. E isso vai testificar a nossa transformação. E nos dará acesso ao banquete eterno, amém? Não escolha vestir algo que seja confortável para você, se isso for te lançar fora no dia do banquete celestial. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Comece a perguntar para o Espírito Santo que tenha uma visão mais clara sobre como estão as nossas vestes hoje. E peça para Ele ativar a sua consciência espiritual e te ensinar a ser intencional em se revestir dos princípios do reino todos os dias. Nos preparando assim para o banquete de casamento que Deus preparou para nós através do sacrifício de Jesus. E está esperando por nós na eternidade. Senhor, Senhor, meu querido amigo, nos ajuda. Ativa, Senhor, a nossa consciência. Nos ensina, Senhor, a ser intencionais em nos revestir do reino. Nos ensina, Senhor, a nos revestir do princípio amar e amar o Senhor. E amar as pessoas. Senhor, nos ensina a nos revestir do princípio servir e estar disposto a estar onde o Senhor está gerando comunhão. Senhor, nos ensina a nos vestir do princípio capacitar e preparar as pessoas, preparar a sua igreja para esse convite celestial. E como eu disse mais cedo nessa manhã, o banquete ele está preparado. A mesa está posta. Renove as suas vestes, coloque as suas vestes e se deleite no banquete da presença do Senhor. Não permita que isso seja roubado pelo cansaço, por fofocas, por maledicências, por divisões. Não permita que as suas vestes sejam manchadas
pelo que tem, pelo tanto faz, por armadilhas do inimigo na nossa mente, no nosso coração, que muitas vezes na nossa concepção são difíceis demais de suportar. Senhor, eu declaro os princípios do reino sendo estabelecidos no coração dos meus irmãos nessa manhã. Eu declaro essas novas vestes sobre eles, vestes de amor, vestes de serviço, vestes de capacitação do Teu Espírito. Eu declaro a comunhão com o Filho de Deus e acesso ao banquete da presença. Enquanto nós estamos esperando o banquete celestial, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a manter as vestes no lugar certo. Nos ajuda a ajustar as vestes conforme o tempo. Assim como uma criança precisa, ao desenvolver da sua vida, ganhar roupas novas, porque as pequenas não estão cabendo mais, nos dê vestes novas durante a nossa caminhada contigo. Nos revista, Senhor, de um amor superior, de um serviço mais excelente, de uma capacitação excelente, Senhor. Nos ensina, nos dá essa visão, Senhor, nos dá os seus olhos, nos dá o seu coração, nos dá a sua forma de viver, Jesus. Nós queremos te honrar e chamar mais e mais convidados para esse banquete, Jesus. Nos apresenta, Senhor, porque na parábola o Senhor diz que o Senhor chamou bons e maus, que a nossa mente não esteja condicionada, Senhor, às obras das pessoas, aquilo que elas fizeram, aquilo que elas deixaram de fazer, mas que o Senhor possa nos dar, Senhor, as vestes especiais, para que essas pessoas sejam, Senhor, revestidas de amor, de serviço e de capacitação, que elas venham fazer parte do reino e estar conosco nesse banquete. Senhor, nós pedimos por uma mentalidade onde nós podemos, Senhor, nos desenvolver em comunhão com Cristo. Senhor, desperta, Senhor, a nossa fome, a nossa sede, para entender, para te buscar mais e mais. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a fome pela presença. Se você quiser se colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor. Nós te agradecemos. A festa no céu! Maraná. Aleluia! Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Declare, tem fogo, contemple o amado, que era lindo, vamos, Jesus, meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro. Pode morar. Santo, Santo. Senhor,
Toca cada coração essa manhã. E que essa palavra não seja roubada. Que ela dê frutos. Que nós possamos ver, amenorar, crescer, expandir e multiplicar. Que nós possamos construir para o reino todos os dias. Nos vestir de reino todos os dias. Ser a ação, o movimento, a imagem do reino de Deus todos os dias, no nome de Jesus. Aplaude bem forte o nome de Jesus!